São 10 horas e 37 minutos no horário aqui de Lisboa, 6h37 no horário do Brasil. Muito obrigado a você que está nos acompanhando nesta sexta-feira, hoje 18 de setembro, ano 2020. Onde quer que você esteja, está aniversariando hoje. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Que este novo ano, que hoje está começando para você, seja repleto de muita paz, de muito amor, de grandes realizações, tá ok? Começando, portanto, vamos falar hoje do futebol pelo Brasil e pelo mundo, né? Trazendo aí as competições também aqui em Portugal e já vamos direto porque temos hoje, evidentemente, muita coisa para falar. E vamos começar destacando que na semana que vem acontece, aliás, né? A Supertaça Europeia, a decisão entre Bayern de Munique e Sevilha. Próxima quinta-feira já há um amplo trabalho aí de divulgação, né? E o Bayern, detentor aí da UEFA Champions League, né, defronta aí o Sevilha, vencedor da UEFA Europa League na Supertaça Europeia, jogo que acontece na próxima quinta-feira, portanto, jogão de bola aí na Supertaça, decisão da Supertaça Europeia. E falando de Europa League, o Rio Ave conseguiu ontem uma bela vitória e segue vivo aí para chegar à fase de grupos da competição. O Rio Ave venceu o Borac, né, e seguiu aí agora em frente, né? E agora viaja para a Turquia. A equipa Vila Condense apurou-se para a terceira eliminatória da Liga Europa com um golo de Tarantini aos 90 minutos e de Jambor aos 96 minutos, portanto já nos acréscimos. Parabéns aí ao Rio Ave, né? Disputando aí essa eliminatória da Europa League, né? E conseguindo a classificação para a próxima fase. Demorou exatamente 90 minutos para o Rio Ave alcançar aí um golo, que abriu caminho para a qualificação na Bósnia, para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Os pupilos de Mário Silva derrotaram o Borac, que significa lutador em bósnio, né? Com golos de Tarantini aos 90 minutos. E aí, já pouco antes do apito final, tivemos ainda mais um gol aí com o Jambor. Na próxima ronda, o Rio Ave vai defrontar aí o Besiktas da Turquia. Parabéns, portanto, ao Rio Ave. Ainda falando do futebol português, a Liga continua a lutar pela realização de Sporting e Gil Vicente. O jogo estava aí marcado para amanhã, né? Continua com a expectativa de ainda acontecer, mas devido aí aos casos de Covid-19 no elenco das duas equipas, né? A situação realmente está bastante complicada, mas a Liga continua aí insistindo para que o jogo aconteça. Para se ter uma ideia, há 19 infectados aí nos dois grupos, né? Nas duas equipas. E entre eles os dois treinadores. Quer dizer, se o jogo realmente acontecer, terá que ser aí repleto de desfalques pelas duas equipes. O organismo liderado aí por Pedro Proença considera que o encontro deve ser disputado. Na tarde de ontem, a Administração Regional de Saúde, ARS, do Norte, emitiu um comunicado no qual confirmava o adiamento de Sporting e Gil Vicente, né? Por considerar que não estavam reunidas as condições necessárias. No entanto, a Liga de Clubes continua a acreditar na realização do encontro.
Segundo escreve nesta sexta-feira o Jornal Desportivo A Bola, o organismo liderado por Pedro Proença continua a fazer esforços no sentido de que a partida se realize. A Liga considera que o adiamento do jogo pode abrir precedentes, além de complicar o calendário do campeonato, que já é complicado, né? Então vamos aguardar aí a Liga ainda acreditando na possibilidade da realização desta partida. Como eu disse, bastante complicado ter esse jogo devido a esse número, né, de infectados, de casos positivos registrados aí na equipa do Sporting e também na equipa do Gil Vicente. Ok? E agora, falando do Benfica, e falando de Samaris, né? Samaris que fez aí uma boa competição na Primeira Liga, que terminou recentemente, né, com o Porto campeão. Samaris que não faz parte das primeiras contas aí de Jesus. E na Espanha já se falam em conversas na possibilidade de transferência aí do médio. O médio é apontado a recém-promovido à La Liga. Ainda fora das opções de Jorge Jesus, devido a problemas físicos, Samaris não faz parte, contudo, das primeiras contas aí do técnico e pode até sair. O internacional grego foi na quinta-feira, ontem, portanto, apontado como alvo do Huesca, equipa que subiu esta temporada ao principal escalão do futebol espanhol. O Huesca procura reforços para o meio-campo e, segundo a imprensa espanhola, Samaris é pretendido, sendo referida até a existência aí de conversas envolvendo o jogador, né, da possível ida de Samaris aí para o Huesca. Futebol Clube do Porto e Braga, jogão, né? Primeira ronda, primeira jornada aí da Liga 1. Dragão inicia a defesa do título com teste de fogo. Realmente um jogo difícil contra aí o Braga. Arranca a defesa do título por parte do Futebol Clube do Porto com uma sempre difícil recessão aí ao Sport Braga, né? Num duelo no qual se defrontarão as equipas que terminaram a temporada passada no primeiro e no terceiro lugar aí da Liga NOS, respectivamente, né? Sem jogarem de forma oficial há mais de um mês e meio, Dragões e Milão abraçando você que está nos acompanhando. Espero que a transmissão aí esteja ok, né? Muito obrigado pelo carinho ao doutor Aloysio Chaves, lá em Manhumirim. Ô, doutor, o que aconteceu com o Flamengo ontem? Doutor, hoje deve estar se perguntando, ainda está com a saudade do Jorge Jesus. Eu vou te falar. Não é isso, doutor? Doutor Aloysio Chaves, lá na cidade de Manhumirim, sempre nos acompanhando. Daqui a pouquinho vamos falar a respeito aí dessa derrota do Flamengo ontem, né? Dessa goleada sofrida que ninguém entendeu. O Wenderson Ramos Rosa, bom dia, irmão. Um bom dia para você, viu? Aí, viu, Wenderson? Obrigado pelo carinho nos acompanhando aí nessas primeiras horas do Brasil, né? O doutor Aloysio dizendo aqui que o Flamengo teve irreconhecível, né? Aí a bandeirinha do Flamengo aí. Então é isso. Infelizmente, né? O Flamengo foi mal. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar do Flamengo. Né? O doutor Aloysio, que é atleta, né? É uma pessoa excepcional, além de um excepcional profissional na área odontológica, né? Também aí gosta de corrida rústica, tem participado aí de várias provas, né, doutor? Qualquer dia nós vamos fazer aqui uma live, uma entrevista com o doutor, falando a respeito aí dessas participações aí em corrida rústica, né, doutor Aloysio? Gente fina, sempre
nos acompanhando. Ele que corre, sempre corre fantasiado, né? Sempre é um destaque todo especial aí, o doutor Aloysio Chaves. Gente boa, torcedor do Flamengo, lá em Manhumirim, Minas Gerais. Ok? Então, vamos seguir aqui falando, até me perdi um pouco aqui, a gente estava falando do Porto, né, que estreia aí na Primeira Liga. Então, é um jogão realmente lá no estádio do Dragão. Seguindo, vamos falar aqui agora, vamos destacar na sequência os jogos, né? Os jogos da Liga 1, né? O início aí da primeira divisão do futebol português, promessa de fortes emoções, portanto, já neste final de semana, mesmo com algumas indefinições devido aí à Covid-19. Vamos aos jogos então. Vou destacar aqui os jogos da Liga 1 e também da Liga Pro, que é a segunda divisão do futebol português. Vamos lá? Na Liga 1, hoje tem Famalicão e Benfica, hein? Lá no estádio em Famalicão, no estádio municipal em Famalicão, o Benfica, portanto, estreando contra essa boa equipe do Famalicão, que fez um grande campeonato, uma grande competição aí a época passada, né? Foi muito bem no Campeonato Português 2019-2020, estreando, jogando em casa, enfrentando aí o Benfica. O jogo acontece às 19 horas, portanto, logo mais. O Vitória de Guimarães joga em casa também, enfrentando aí o Belenenses, no estádio Dom Afonso Henriques, às 21 horas e 15 minutos. Pela Liga Pro, nós teremos hoje o Oliveirense enfrentando aí o Penafiel. O jogo acontece às 4 da tarde hoje. 4 da tarde no horário aqui de Portugal continental. Lá no estádio Carlos Osório. Teremos ainda o Chaves enfrentando o Varzim às 17 horas lá no estádio municipal de Chaves. O Vila Franquense enfrenta o Feirense às 18 horas, são os jogos. Portanto, esse jogo acontece lá no estádio municipal Rio Maior, os jogos de hoje. Amanhã, sábado, para a gente conferir jogos de amanhã, o Nacional lá no estádio da Madeira, Nacional de volta aí a Liga 1, né? A primeira divisão do futebol português, joga com Boa Vista lá no estádio da Madeira, portanto. Ainda amanhã, ainda essa indefinição a respeito de Sporting e Gil Vicente, pelo que de informação que a gente tem até o momento, dificilmente o jogo vai acontecer, mas ainda a Liga ainda está acreditando na realização aí dessa partida. Jogo que está marcado para o estádio José Alvalade, aqui em Lisboa. Ainda amanhã, né, tem o Porto jogando com o Braga, como eu já destaquei, lá no estádio do Dragão. Na Liga Pro, amanhã, no estádio Pinamanique, tem o Casa Pia enfrentando o Benfica B. O Mafra joga com o Viseu. O jogo acontece às 3h30 da tarde, lá no estádio Parque Desportivo Municipal em Mafra. O Arouca enfrenta o Leixões, né? Às 15h30 no estádio municipal em Arouca. O Porto B joga com o Vizela às 17 horas no estádio Dr. Jorge Sampaio. O Covilhã enfrenta o Cova da Piedade às 18 horas, portanto, amanhã, 19 de setembro. No domingo, a rodada para você conferir aqui conosco, o Santa Clara joga lá na Madeira, né? Santa Clara joga aí, portanto, no estádio São Miguel, né? No estádio São Miguel, enfrentando aí o Marítimo da Madeira. Na verdade, lá no estádio São Miguel, o Santa Clara joga em casa às 16 horas amanhã, enfrentando o Marítimo. O Moreirense estreia contra o Farense
no estádio Comendador Joaquim Almeida Freitas. E o Tondela também estreia em casa às 21 horas, enfrentando aí o Rio Ave no estádio João Cardoso. São jogos aí da Liga 1. E no domingo também tem um jogo pela Liga Pro, né? O Acadêmica enfrentando o Estoril Praia. O jogo acontece lá na cidade de Coimbra. Rodada completa, portanto, para você conferir aqui no nosso Bola na Rede. Você que nos acompanha pelo Facebook e também aí pelas nossas páginas e pelo YouTube. Muito obrigado aí pelo carinho. Um abraçando o pessoal aqui. O Peleco Mauro. Oi, Peleco. Oi, meu amigo. Obrigado aí por todo o carinho, sempre dispensado. O Peleco sempre nos acompanhando. Olha, gente, futebol aí de Iuna, Irupi, Ibatiba, enfim, com quem a gente tem os contatos aí, né? O pessoal pode mandar as informações aí, encaminhar para a gente, que com todo prazer a gente estará aqui falando logo que volte aí a questão dos jogos, que o esporte volte aí a ganhar aí os gramados no Brasil, né? Com a presença, o futebol amador, com a presença e a participação aí de todos, né? Porque todo mundo torce para que ocorra logo, assim como torcem para que o torcedor possa comparecer aos estádios, né? Daqui a pouquinho a gente vai até falar um pouquinho a respeito disso. Então, você tendo informação, futsal, futebol, enfim, do esporte amador, pode mandar para a gente aqui, que será um carinho muito especial para a gente aqui estar divulgando, ok? Muito bem. Vamos seguindo então. Falamos aí do futebol português e agora vamos falar do futebol brasileiro. Vamos falar do futebol brasileiro então. Rodadas aí do final de semana das séries D, C, B e A, né? A elite do futebol brasileiro. Vamos falar também a respeito de Copa do Brasil, jogos que aconteceram ontem. Já vamos direto aqui então falar a respeito da Libertadores da América. Vou falar aqui, o torcedor do Flamengo tá ontem deu para ficar preocupado. Deu não? Pois é. Infelizmente, foi a altitude? Foi? Então tá. Vamos aguardar aí o jogo pelo Brasileirão contra o Goiás então, né? Vamos ver aí esse Flamengo. O torcedor ainda fica meio da dúvida. Tá com muita saudade do Jorge Jesus. Jorge Jesus que deu uma entrevista muito interessante, dizendo que o torcedor do Flamengo tá certo aí de torcer contra o Benfica, né? Porque eles perderam muito. Jorge Jesus é fantástico, né? Se referindo aí à sua saída do Flamengo, né? Dizendo aí que o torcedor do Flamengo deve estar com muita saudade. E eu acredito também que esteja. Vamos lá então. O Flamengo esteve irreconhecível e foi goleado pelo Independente Del Valle por 5-0 nesta quinta-feira em Quito, no Equador. A partida foi válida pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores. Essa foi a pior derrota do clube na sua história na Libertadores. E olha, se você pegar em termos aí de campeões, daquelas equipes que defendem o título, é a pior derrota em 60 anos de competição de uma equipe campeã, né, que na competição seguinte acaba sendo derrotada por um placar elástico, como foi aí essa derrota do Flamengo. Com a derrota, o Flamengo fica com 6 pontos na segunda colocação do Grupo A. Claro que tem tudo ainda para se classificar, né? Mas o torcedor com certeza ficou um pouco preocupado. O Del Valle soma 9 pontos e se isola da liderança. O time rubro-negro volta a campo na próxima terça-feira contra o Barcelona do Equador, lá no Equador. Já o Independente Del Valle encara o Júnior em Barranquilha na mesma data. O Júnior que venceu e fez aí os 3 primeiros pontos
nesse grupo do Flamengo. Então, portanto, está tudo muito embolado. O Flamengo tem sim amplas possibilidades de se classificar. Agora, perder de 5, isso pode fazer falta na hora de um possível empate em pontos lá na última rodada de classificação, e aí uma derrota como essa pode fazer toda a diferença, né? Após altos e baixos no início de trabalho de Domenech, o Flamengo conheceu a sua pior atuação sob o comando do treinador. O time não levou nenhuma dificuldade ao Del Valle, que dominou do início ao fim. No segundo tempo, o time da casa controlou a partida em ritmo de treino e os gols saíam em questão aí de tempo. E foi isso que aconteceu, portanto, uma derrota lamentada aí pelo torcedor do Flamengo. E agora a Copa do Brasil, a vitória do Botafogo do meu amigo Alcísio Mariano, lá de Una, no estado do Espírito Santo, com gol de Babi. Aliás, como tá jogando esse Matheus Babi, hein, rapaz? Uma baita revelação, realmente, esse jogador, esse atacante aí do Botafogo. Botafogo venceu o clássico contra o Vasco e terá a vantagem do empate no jogo em São Januário. Atacante alvinegro decide no Nilton Santos nos primeiros 90 minutos do confronto da Copa do Brasil e obriga o time comandado por Ramon a ganhar o jogo da volta para não dar adeus aí à competição. Está tudo em aberto. O jogo, portanto, acontece na próxima quarta-feira em São Januário, o jogo da volta. O Botafogo joga pelo empate. Libertadores da América, São Paulo 2, River Plate 2. São Paulo buscou um empate com o River, mas fica em terceiro aí no grupo da Libertadores. Em jogo arrastado, o tricolor contou com 2 gols contra o time argentino para evitar a derrota no Morumbi. O time de Fernando Diniz precisa vencer a LDU fora de casa para reagir aí na competição. O Guarani goleou aí o Tigre e se firma na vice-liderança aí do grupo do Palmeiras na Libertadores. O clube paraguaio é o próximo rival do Verdão na competição. Quarta-feira que vem, portanto. O Guarani do Paraguai goleou o argentino Tigre por 4-1 de virada na noite desta quinta-feira em Assunção e se consolidou na vice-liderança do grupo B da Copa Libertadores da América. O mesmo do Palmeiras. O resultado leva o Guarani aos 6 pontos contra 3 aí do Bolívar, terceiro colocado, e 0 do Tigre, que é o lanterna. O Palmeiras é o líder aí do grupo. Falando agora do Galo, desistência em contratações vira recado da diretoria do Atlético para exigências de Sampaoli. Técnico argentino tem 2 peças solicitadas, rejeitadas pela diretoria alvinegra, ainda que ela tenha aí negociado com Thiago Neves, né? E Sebastián Villa. O foco em reforçar a equipe para seguir na briga pela liderança do Brasileirão fez Jorge Sampaoli iniciar 2 pedidos de contratações que geraram barulho no clube e principalmente reações na torcida, ao rejeitar qualquer possibilidade de avançar na negociação com Sebastián Villa e decretar desistência na aquisição de Thiago Neves. A diretoria aí do Galo que, para brigar mesmo pelo título, né? Evidente que precisa de uma peça ou outra e o Sampaoli tem insistido nisso. Thiago Neves que acertou com o Sport. Thiago Neves no Sport Recife. Eu acho o Thiago, sinceramente, um bom jogador e acho que houve extremo exagero e culpabilidade em tudo que aconteceu aí no Cruzeiro, né? Em cima aí do Thiago Neves. Acho um bom jogador, sim, e acho que pode ter futuro aí no esporte. O esporte anunciou a contratação de Thiago Neves, que celebra, dizendo aí, mais um gigante no futebol brasileiro. Aos 35 anos, a atleta estava sem clube. Nas últimas semanas, após o Grêmio rescindir o contrato,
E depois de uma transferência frustrada aí para o Galo, né, acabou não acontecendo a transferência, ele se acertando, né, que ele se preocupe em jogar bola e nada mais, né? Vamos lá então. Ainda da Copa do Brasil, vamos voltar a falar da Copa do Brasil então, com os demais resultados, com todos os resultados dos jogos que aconteceram ontem, né? Nós tivemos, portanto, Botafogo 1, Vasco da Gama 0, tivemos Fluminense 1, Atlético Goianiense 0, foi o jogo que aconteceu na quarta. Também na quarta, Brusque 0, Ceará 2, Ponte Preta 2, América 2. E ontem, Juventude 2, CRB 0. Os confrontos acontecem, da volta, né? Acontecem no próximo final de semana. Ok, muito bem. Vamos falar agora da Série D, né? Série D do Brasileirão. Vamos ser rápido aqui, porque o tempo vai passando. São 11 horas e 3 minutos no horário aqui de Lisboa. Portanto, 7 horas e 3 minutos no Brasil. Muito obrigado a você que nos acompanha. Vamos lá, Série D do Brasileirão. Amanhã nós teremos Rio Branco do Acre e Independente do Pará. Bragantino do Pará enfrentando o Vilenense. O Ji-Paraná joga no domingo contra a equipe do Atlético do Acre. O Galvez pega o Fast, jogo pelo grupo 1 aí da competição. Grupo 2, teremos amanhã o jogo entre... Amanhã, portanto, grupo 2, Juventude, Samas e Santos do Amapá. O Altos pega aí a equipe do São Raimundo. No domingo, também do domingo, Sinop pega o River, o Baré enfrenta o Motoclube. Grupo 3, teremos América de Natal enfrentando aí o Campinense. O jogo acontece amanhã. Domingo tem o Guarani de Sobral jogando com o Salgueiro, o Afogados pega o Floresta e o Atlético da Paraíba enfrentando o Globo. Grupo 4, teremos os jogos, portanto, o Jaciobá enfrenta amanhã o Central, a equipe do Potiguar de Mossoró joga contra o Frei Paulistano. Também no domingo tem ainda os jogos entre Vitória da Conquista e o Coruípe. E ainda no domingo, Itabaiana e ABC, Grupo 4. Grupo 5 tem o Real Noroeste do Espírito Santo, estreando aí, portanto, na Série D, enfrentando a equipe do Goiânia. Aliás, é amanhã, né? Não é domingo, é amanhã. Portanto, esse jogo, Real Noroeste e a equipe do Goiânia, o jogo acontece às 15 horas, lá na cidade capixaba de Águia Branca. União Rondonópolis enfrenta a equipe do Águia Negra. Também amanhã tem Aparecidense e Operário. E ainda o Goianésia enfrentando o Vitória, lá do Espírito Santo. O jogo acontece às 18 horas. Grupo 6 aí da competição tem o Tupinambás jogando contra o Bahia de Feira. O Atlético da Bahia joga com o Gama. O jogo acontece também amanhã. No domingo tem o Brasiliense jogando com a Caldense. O Vila Nova de Minas Gerais vai jogar contra a equipe do Palmas. Grupo 7 tem a Portuguesa, a Lusa do Rio de Janeiro, enfrentando aí o Toledo. O Nacional do Paraná joga com a Ferroviária. No domingo tem Cascavel e Cabo Friense. O Mirassol pega o Bangu. Isso pelo grupo 7. O grupo 8, são muitas equipes, portanto, nessa Série D, né? Grupo 8, teremos aí amanhã Pelotas e Marcílio Dias. O Joinville pega o Novo Horizontino, o São Caetano pega o Caxias, o Tubarão enfrenta a equipe do São Luís. São os jogos, portanto, da Série D do Campeonato Brasileiro.
Agora a Série C, vamos falar da Série C, vamos pouquinho a pouquinho, já já vamos destacar os jogos da Série A. Série C, 7ª rodada, teremos aí pelo grupo A, amanhã, né, o 13 jogando contra o Jacupense, o Manaus enfrenta o Santa Cruz, o Remo pega o Botafogo da Paraíba no domingo, também no domingo Ferroviário e Paysandu, Vila Nova e Imperatriz, jogos pelo grupo A. O grupo B, nós já tivemos aí na quinta-feira Londrina 1, São José 0. Amanhã tem o São Bento enfrentando Volta Redonda. O Ipiranga pega o Criciúma no domingo. O Brusque enfrenta o Tombense. Portanto, o Tombense vai a Santa Catarina enfrentar aí o Brusque. E ainda no domingo tem Boa Esporte e Ituano. Jogos da Série C do Brasileirão. Série B. Jogos da Série B, 10ª rodada, que já teve início na segunda-feira, com Paraná Clube 2, CRB 0, Juventude 1, Vitória também 1. Hoje tem Confiança e Guarani, Náutico e Chapecoense. O América enfrenta o Figueirense amanhã, no estádio Independência, jogão aí do Coelho, portanto, 4h30 da tarde. A Ponte Preta pega o Operário, o CSA enfrenta o Cruzeiro vai lá no Rei Pelé, em Maceió, enfrentar a equipe do CSA. O jogo acontece às 9 da noite amanhã. O Cuiabá pega o Oeste e no domingo tem Avaí e Sampaio Correia. Segunda-feira, Botafogo de Ribeirão Preto e Brasil de Pelotas, os jogos aí da Série B. Série A, para a gente fechar. Vamos lá, os jogos da Série A do Brasileirão. Teremos amanhã Bragantino e Ceará. O jogo acontece às 19 horas. Fortaleza enfrentando aí o Internacional lá no Castelão às 19 horas. O Atlético Goianiense, que vem aí numa sequência muito boa de jogos, enfrenta o Galo, o Atlético Mineiro, lá no Estádio Olímpico em Goiânia. O jogo acontece às 9 da noite amanhã, portanto, o jogo do Galo. No domingo, tem Grêmio e Palmeiras, que jogam, hein? Lá na Arena do Grêmio, o jogo acontece às 4 da tarde. Também no domingo, tem Botafogo e Santos, às 18h15. 18h15, portanto, o jogo do Botafogo, no estádio Newton Santos, contra aí o Santos. O Vasco da Gama vai a Coritiba enfrentar aí, portanto... Vai a Curitiba enfrentar o Curitiba. O jogo acontece lá no Couto Pereira às 16 horas no domingo, às 4 da tarde. O Sport joga com o Fluminense, também domingo às 20h30. E o Flamengo volta a campo na terça-feira, portanto... aliás, esse jogo foi adiado para 13 de outubro, né? Então o Flamengo não joga na rodada. É isso, é 13 de outubro que o Flamengo vai enfrentar aí o Goiás por essa rodada. Então o torcedor do Flamengo até disse que o próximo adversário do Flamengo do Brasileirão era o Goiás, mas esse jogo será no dia 13 de outubro, no Maracanã, por essa rodada, ok? Então o Flamengo, devido aí ao jogo pela Libertadores, né? O Flamengo não joga por essa rodada, portanto, esse jogo será contra o Goiás no dia 13 de outubro. Classificação da Série A até aqui, só para a gente relembrar: Internacional na liderança, 20 pontos. O Atlético Mineiro é o segundo, 18. São Paulo também tem 18. O Vasco da Gama é o quarto colocado, 17. O Flamengo tem 17 pontos ganhos, é o quinto. O sexto é o Palmeiras com 17. O Santos é o sétimo, o Fluminense o oitavo, tem 14, o Ceará tem 13, o Fortaleza 12, o Corinthians 12, o Atlético Goianiense 12, o Grêmio tem 12, o Atlético Paranaense 11, o Sport 11 pontos ganhos, o Bahia tem 9 e na zona de rebaixamento, Botafogo também 9 pontos, Goiás 8, Coritiba 8, Bragantino 7 pontos ganhos. Ok, assim foi, portanto, essa nossa participação do dia de hoje. Vou agradecendo a você aí pelo carinho, você que nos acompanha no Brasil e também aqui em Portugal. Obrigado pelo carinho, vamos agradecendo você que
está participando, está comentando aqui conosco. Aquele abraço todo especial e até aí o nosso próximo encontro. A Raíssa Badaró, né? Também nos acompanhando nesse instante. Um abraço aí, viu, Raíssa? Fiquem todos com Deus e até, portanto, o nosso próximo encontro aqui com o nosso Bola na Rede. Tchau!